Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. A vida se resume nas escolhas que fazemos. Muitas vezes deixamos de fazer escolhas e já é uma escolha. Então, amado, pensa bem no que vai fazer. Quando decidimos caminhar um caminho diferente daquele que caminhamos, às vezes, uma vida inteira, de enganos, erros, perdas, fracassos, pensamos em caminhar um caminho que seja novo, que traga a sua força, a vontade que a gente precisa para ser vencedor. E ser vencedor não é ganhar as batalhas. Não. Podemos, às vezes, perder muitas batalhas e ganhar a guerra. Ser vencedor é saber perder e ganhar no momento certo. Há vencedores e vencidos. Aquele que entende que não pode ser vencido porque está alicerçado em algo firme e forte que nutre a sua força, realmente jamais será vencido, porque tudo para ele serão batalhas, e essas batalhas não poderão tirá-lo da vitória final. Quando as pessoas buscam no mundo as suas vitórias, têm as suas frustrações. Veja, por exemplo, um campeonato. Sai 24 times jogando e só um é o apontado ganhador. Os outros 23 então são derrotados? Entenda, a vida é feita de momentos e experiências que precisamos ter para crescer enquanto indivíduo. Mas quando fazemos as nossas escolhas, temos que ter certeza do que fazemos. Muitos optam, quando querem Deus, uma religião vazia, de doutrinas, de segmentos doutrinários humanos, e por preguiça não leem a Bíblia, não buscam o conhecimento de Deus. Seguir uma corrente é mais fácil do que estudar para tomar a decisão aonde devemos estar. Por que chamo religiões vazias? Porque estão cheias das coisas do homem e vazias das coisas de Deus. Quando Jesus veio à terra, disse: Pedro, edificarás a minha igreja e nada fará com que você seja destruído como igreja. Porque Paulo foi preso, Pedro foi preso, todos os apóstolos passaram por provações e privações. Apenas João, o grande João, aquele que ouviu de Jesus Cristo o Apocalipse, não teve morte truculenta. Morreu de velhice. Todos os outros foram vitimados pela violência. Foi uma morte terrível. Mas, por que dizer sobre a escolha? E por que dizer sobre religião vazia? Será que eu que digo isso? Eu, na minha pequena capacidade de entendimento? Ou será que a Bíblia nos dá respaldo para pensar que homens criam religiões vazias? Vamos ler um pouco? Vamos ler Marcos. Marcos 7. 7. Antes vou retroceder ao 6. E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vamos ler de novo? Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Aí ele cita uma tradição que era lavar jarros e outras coisas que era própria do povo. Então, a religião, ela tem que ser conhecimento. E não pode ser um conhecimento direcionado. Porque há muitas seitas aí que direcionam
de tal forma o conhecimento que uma profetisa se torna maior do que a Bíblia. Não é mesmo? E não é assim que deve ser. Cada ser humano, se quiser, pode ter conhecimento de Deus fora de qualquer contexto religioso. Como? Estudando a Bíblia, orando a Deus. Ficar na dependência de doutrinas prontas? Não. Eu, quando comecei a aprender a palavra, me maravilhei porque foi aberto cortinas, porque eu não conseguia entender um parágrafo, uma frase da Bíblia. Não é nem um versículo, uma frase. Haja luz. Haja luz, mas esse planeta já tem luz. Haja luz da onde? A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas Deus não fez tudo? Como é que esse negócio de havia já antes de Deus fazer? E aí, você já pensou nisso? Então a Bíblia é um livro a ser estudado. Há muita coisa que o Espírito Santo vai te revelar. Ah, mas então não precisa ter religião para conhecer a Deus? Não. Para adorá-lo, precisa congregar, precisa de uma igreja, sim. Mas qual igreja que você vai? Você vai numa igreja que você não tem nenhum conhecimento bíblico e eles vão te doutrinar? Se você der sorte de entrar numa igreja certa, tudo bem. Você vai receber uma bênção de doutrina, porque tem igrejas que primam pelo conhecimento e não te ficam prendendo em teias de aranha do conhecimento daquela seita, daquela pretensa religião. Ó isso, ó aquilo, ó isso, ó aquilo. Você tem que seguir o sábado. Jesus não cura, já curou. O Espírito Santo é uma força ativa. E por aí afora, tem seitas aí que vão pregando isso aí. E as pessoas vão aceitando, porque não tem base. Vão engolindo aquilo. Por isso eu acho que importante é cada um buscar a Deus individualmente lendo a Bíblia. Então, quando você congregar numa igreja e alguém falar alguma coisa que está destoante da palavra, você vai saber. Opa, peraí. Isso daí não está escrito na Bíblia. Não é assim. Entende? O conhecimento vem de Deus, não vem do homem. Quem ensinou o primeiro homem a ter conhecimento de Deus? Não foi Deus? Não foi o Espírito Santo de Deus? O homem não sabia nem que Deus existia. Então as Escrituras foram inspiradas por Deus para ensinar o homem. Então por que não vai ler a Bíblia? Vai ler a Bíblia. Ó tu que dormes, acorda. Chegará o tempo que, se as suas escolhas forem más, poderão te levar a um abismo sem retorno. Tá vendo gente cumprindo aí 30 anos de prisão? Ficou com raiva, se achando o direito de matar e matou. E aí? Não era melhor, ter recuado nas suas emoções e continuado na sua vida? Então, meu amado, então, minha amada, cada um de nós é responsável pelas escolhas que tomamos. E Jesus advertiu claramente, chamou de hipócritas aqueles que seguiam aquela religião. Hipócritas, fariseus e saduceus, homens do conhecimento da palavra, hipócritas. E ainda disse lá na frente: fazei o que eles dizem a você fazer, porque eles têm um conhecimento da palavra. Mas observe o que eles fazem e não faça como eles fazem. Não é mesmo? Há religiões aí que as igrejas são ricas e não ajudam ninguém. Recebe dízimo e oferta de empresário, de jogador, e tá cheio de gente aí precisando de um lugar para tomar um banho, para dormir, albergues, né? Aí isso não é responsabilidade da igreja. Ué, devia ser, não é amor ao próximo? Ele não está com dinheiro sobrando aí para comprar carro importado e avião e não sei o que mais?
Como um cara pode ser pastor, comprar um avião, enquanto tem um sujeito lá que não tem nenhum pão? O que ele vai falar para Jesus? Eu precisava me deslocar rapidamente. Aí Jesus vai falar para ele: seu senso de importância te fez pensar que era importante você não perder tempo. E as pessoas que perderam a vida no frio, na fome, né? Meu amigo, servir a Deus é despojar-se de ser, para ajudar o outro que não é nada a ser alguma coisa. Então a palavra é mais do que a religião. Se eu vou a uma igreja, eu quero ouvir a palavra, eu louvo. O Senhor me instruiu a congregar. Então a religião, nesse aspecto, ela é ótima para mim. Mas eu não vou lá sem conhecimento. Se disserem coisas que eu não concordo, eu até saio da igreja. Não brigo com ninguém. Entende? Mas não posso compactuar com nada errado. Eu preciso entender que sou de Deus, e como homem de Deus, ou você aí como mulher de Deus, tem que ter conhecimento da palavra. Não é seguir outros que te ensinaram, não. Muita gente me ensinou, eu ouvi muitos pregadores, muitos pastores. Eu ouvi, fiz curso de teologia, fiz pós-graduação. Mas tudo isso, se eu não tiver conhecimento mesmo das Escrituras, o Espírito Santo não me dará discernimento, eu serei um saco vazio. Ainda que tenha diploma de teologia, não é isso? Pós-graduação, serei um saco vazio. As letras, são mortas. O que dá força, unção, sabedoria é o Espírito Santo. E só posso ter o Espírito Santo se eu buscar conhecimento. Porque à medida que eu busco conhecimento e conheço a palavra, o Espírito Santo fala comigo através da palavra. Aí eu estou andando e o Senhor me faz lembrar um versículo e eu falo: opa, está falando comigo. Entende? Nós precisamos conhecer a palavra, tomar nossas decisões e caminhar como soldados de Cristo. E se você entende que tem que ser de Jesus e ainda não fez porque não achou a igreja certa para se declarar, basta que você aí onde você está, você declare com a sua boca e seu nome será escrito no livro. E você será salvo sim, vai procurar uma igreja depois de aceitar Jesus, pode aceitar Jesus sozinho sim, pode. Isso é uma coisa pessoal, ninguém precisa estar presente não. Você precisa dizer, mas ninguém precisa estar presente. Isso é uma declaração que você faz para o mundo espiritual. Então você diz: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Amém? Tão simples. Aí você vai pedir o Espírito Santo a Deus, vai ler a Bíblia, vai procurar entendimento. Pode ouvir sim várias pregações, pode, mas ouça e peça discernimento a Deus. E aí você vai crescendo em entendimento. Você passa a escolher uma igreja porque você sabe que ela está falando a verdade, não porque está sendo doutrinado. Batiza nessa igreja e, se possível, segue com ela, né? Cultuando a Deus, amando a Deus, fazendo a vontade de Deus. As coisas podem ser simples, mas há um tempo em que Deus vai retirar o seu espírito da terra. E aí vai ser dor e sofrimento. Não sei quando se dará isso. Mas eu quero dizer uma coisa. Aproveita que o Espírito Santo, o bom professor, está aí. E ele vai trabalhar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, fazendo o que é necessário para que a gente se aproxime de Deus e seja um com Ele. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus.